Deus manda dizer hoje: fique tranquilo, descanse no Senhor. A sua batalha, Deus está cuidando. Sua guerra, Deus está cuidando por você. Deus manda dizer isso para você essa noite. Fique tranquilo, descanse no Senhor. Eu libero essa palavra profética para sua vida. Deus ama você. Lembre disso. Deus está cuidando de tudo, tá? Deus manda falar isso para você. Se você não for inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva, dê seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para eles serem abençoados. Fique tranquilo, Deus está cuidando de todos os seus problemas, Deus está cuidando de todas as suas batalhas. Deus ama você. Eu entrego essa palavra para a sua vida. Em nome de Jesus, fique na paz.